correr atrás dos seus objetivos, você precisa de sapatos confortáveis. A Marisa Brasil Estilos tem os mais variados modelos para todas as ocasiões. Charme, elegância e conforto ao seu alcance, com a praticidade que só a Marisa Brasil Estilos pode oferecer para você. A nossa equipe está sempre ao seu dispor. Marisa Brasil Estilos, porque a beleza começa nos pés. Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Paz e bem. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas, capítulo 18, dos versos 18 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus teve muitos encontros no seu ministério, pessoas das mais diversas origens, dos mais diversos níveis culturais, classes sociais. E esse caso específico, o texto é muito claro quando diz que era um jovem e era muito rico. Uma outra coisa que nos salienta nesse texto é que esse homem era notoriamente, ou seja, na sociedade onde ele vivia, era um homem reconhecidamente religioso. Talvez ele usasse alguma roupa especial por ser religioso, como existem, né, nos tempos de hoje, pessoas que usam roupas especiais e você vê na rua, já sabe quem é um religioso. Né? Talvez ele andasse com um livro sagrado debaixo do braço, talvez ele usasse gírias, né, como muitas religiões têm, né? Tá amarrado, queima, pega, isola, bota fogo, e sei lá, essas coisas. Né? Então ele era um homem reconhecidamente ali na sociedade, no ambiente onde ele vivia, ele era um homem reconhecidamente religioso e talvez respeitado por isso. O que nós podemos perceber nesse texto é, diante da aparição, né, da parousia, vamos dizer assim, de Jesus de Nazaré, o Jesus filho do carpinteiro, um qualquer da sociedade que de repente aparece fazendo novas interpretações das leis, né? Fazendo milagres, ensinando coisas como amai os vossos inimigos, perdoa 70 vezes 7. Alguém que disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse homem estava causando um alvoroço, não somente um alvoroço religioso, mas também um alvoroço social e também político, porque nós sabemos que na cultura judaica, pelo menos da época, a religião e a política, elas se fundem. Então aquele mesmo
Sacerdote é o mesmo que legisla, ou pelo menos interpreta a lei. Quando nós olhamos lá para o Sermão do Monte, registrado lá em Mateus 5, 6 e 7, nós vemos uma releitura das leis feita por Jesus diante dos sacerdotes. E muito provavelmente esse foi um dos motivos da sua condenação. Mas vamos voltar aqui para o texto. Esse homem era considerado um homem religioso, uma autoridade religiosa, apesar de ser jovem, né? Talvez seus 30 e pouquinhos anos. Mas ele quis testar a sua autoridade religiosa diante de Jesus. Talvez algum dos irmãos já tenham presenciado isso em algum momento da sua vida. Eu já presenciei, né, de alguém chegar diante de alguém que era considerado uma autoridade e testar a sua santidade, vamos dizer assim, diante dessa autoridade. E não foi diferente com esse homem. Esse homem se apresenta diante de Jesus e faz aquela pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É claro que essa questão de vida eterna é uma coisa que preocupa muita gente, né? E durante toda a história da humanidade, essa questão, a questão da morte, a questão da vida eterna, sempre foi uma preocupação. E não era diferente no tempo de Jesus e não é diferente nos tempos de hoje, né? Então, cada um procura especular, porque na realidade nós não temos como saber, a não ser pela fé. Mas esse homem, o objetivo dele não era a vida eterna. O objetivo dele era testar a autoridade dele enquanto um homem notoriamente, reconhecidamente religioso. E Jesus primeiro corta as asinhas dele, quando Jesus diz para ele o seguinte: não existe ninguém bom. Sabe, seja você religioso, seja você ateu, seja você o que for, não existe ninguém bom. O coração do homem é corrompido e não tem nenhum, pelo menos segundo a Bíblia, que escape dessa regra, que não tenha o coração corrompido. Uma das premissas bíblicas e teológicas diz que o coração do homem foi totalmente corrompido, né? Totalmente corrompido, ou seja, no coração do homem, né? E quando eu estou falando de coração, eu não estou falando daquela bombinha de sangue, eu estou falando do centro das emoções, como era acreditado na época. O coração do homem, o centro das emoções, foi totalmente contaminado pelo pecado. Isso é chamado de depravação total. O que Jesus disse para ele? Que não existe ninguém bom. O único que existe de bom é somente Deus. E olha que Jesus até se exclui nessa situação. Mas Jesus fala para ele do início, de como foi no início. No início, Deus estabeleceu leis. Então Jesus fala para ele sobre as leis. Então você conhece as leis. O judeu comum, né? Ele estuda as leis desde bem jovem, desde criança. Já criança, o mandamento, né, da lei os seus filhos ensinarás dia e noite. Então aquele jovem, como um bom judeu, desde criança ele conhecia as leis. E é isso que ele diz para Jesus. Ah, é isso aí, Senhor? Isso aí eu faço desde que eu era criancinha. Traduzindo, vamos dizer, para os dias de hoje, eu dou aula de escola dominical, eu dou dízimo 2 vezes por mês, eu ando com uma Bíblia enorme debaixo do braço, eu passo pelas pessoas na rua e digo a paz do Senhor e chamo o meu vizinho de amado, eu falo todas essas gírias, então estou dentro do esquema aí de Jesus. E quando ele fala isso para Jesus, essas coisas, né? Eu uso gíria, uso paletó, Bíblia debaixo do braço, Alcorão debaixo do braço, Evangelho segundo Kardec debaixo do braço, eu uso gírias de crente, eu não perco uma reunião na igreja, aliás, eu sou até professor de escola dominical,
E o que ele esperava? Ele esperava que Jesus, valeu garoto, você é bom, você é dos que eu quero. Mas Jesus não fala isso para ele não. Olha só para a sua Bíblia o que Jesus fala para ele. Verso de número 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que Jesus quer falar? Quer dizer? O que Jesus disse com essas palavras? Não tem outra interpretação. A interpretação é a seguinte. No tempo de Jesus, Israel estava sob o domínio de Roma. Roma dominava quase todo o mundo, inclusive Israel. E os impostos que Roma cobrava a Israel eram pesados. E, em consequência disso, o que acontecia? Muita gente passando fome. Outra coisa que acontecia, muitos pais vendiam filhos e filhas como escravos para com esse dinheiro poder pagar os tributos a César, que eram, como já disse, pesados. Então, muita gente passando fome, muita gente sendo vendida como escravo, mas aquele homem era rico. Olha o contraste. A minha sociedade, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sendo vendidas como escravos para pagar ao meu inimigo, a quem está me subjugando, porém, eu sou rico. Mas eu sou religioso, e o fato de eu ser religioso me exime de qualquer outra responsabilidade. Eu já paguei o dízimo, já dei o dízimo, já recolhi o dízimo, sei lá como é que se fala, mas eu não preciso ter mais responsabilidade com ninguém. A minha consciência já está limpa. Eu não perco uma escola dominical, eu não perco um culto. Eu levanto as mãos, sacudo, eu deixo o meu rádio o dia todo em volume alto lá para incomodar os vizinhos, ouvindo aquelas músicas que muitas vezes não tem sentido, não tem nexo, não tem uma mensagem. Eu disse muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes não tem sentido, não tem um significado, não tem consistência. Mas eu incomodo os meus vizinhos e eu acho isso bacana demais, incomodar o vizinho. Não, porque eu não estou incomodando não, sabe? Se eu estivesse botando samba aqui, eu estaria incomodando meu vizinho, mas como é música evangélica, eu não estou, né? É uma cultura meio complicada, né? Mas era isso que acontecia. Aquele homem se achava assim, não importa que o outro esteja passando fome, não importa que o outro esteja sendo vendido como escravo, o que importa é o que eu cumpro as minhas obrigações religiosas. É o que Jesus diz para ele, mas uma coisa te falta. Quanto a você ser religioso, eu não tenho problema nenhum, disse Jesus para ele. Eu também não tenho. Jesus não tinha problema com a religião de ninguém, eu também não tenho problema com a religião de ninguém. Mas Jesus diz que uma coisa estava faltando. O que seria que estava faltando para esse homem? Quando eu olho lá para a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, você não precisa abrir agora, mas se você quiser abrir em casa, e provavelmente você já tem até de cor, o capítulo 13, os capítulos 12, 13 e 14 de Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre os dons. E o capítulo 13, ele começa dizendo alguma coisa dessa forma. Né? Eu vou procurar facilitar o entendimento. Ainda que eu seja capaz de falar a língua dos anjos, alô? Ainda que eu seja capaz de falar a língua dos anjos, se não tiver amor, não vale de nada. Ainda que eu seja capaz de dar meu corpo como sacrifício, se não for por amor, não vale de nada. Ainda que eu tenha uma fé tremenda, que seja capaz de provocar milagres, capaz de dizer para uma montanha, se transplanta e vá para um outro lugar, e essa montanha me obedecer, ainda que eu tenha essa tamanha fé, se não for movido por amor, não vale de nada.
O que Jesus está dizendo para esse homem? Que toda a religiosidade dele, toda a vestimenta, todo o livro que ele anda debaixo do braço, toda a gíria que ele ande, toda a maneira de se portar na rua, amado ou querido, a paz do Senhor e coisas desse tipo, se não for por amor, não vale de nada. Você é um mero ator. Ator, eu estou falando de ator como esse que você assiste aí na sua TV, né? Eu não tenho nada contra a televisão, não. A televisão tem muita coisa boa. Inclusive, eu recomendo, estou assistindo aí 2 séries aí, Reis e A Terra Prometida. Muito bom. Especialmente a história de Davi ali tem me impactado. Eu recomendo. Né? Então, um ator, mas ali são atores. Pessoas que estão representando. Não é isso? A televisão, aliás, a televisão, 95% ou mais da televisão são pessoas representando. Né? Isso aí é evidente, inclusive nos jornais, né? Não só nas novelas, inclusive nos jornais. Mas o que Jesus está dizendo para ele é isso: camarada, você é um ator, você anda na rua fingindo ser uma coisa que você não é. Você está querendo mostrar externamente uma coisa que você não é internamente. Então, abra mão das suas regalias, abra mão do seu poder econômico, pega os seus bens, venda e divida entre os pobres. Que pobres são esses? Alguém me perguntaria. Lembra daquelas pessoas que estavam sendo vendidas como escravos para pagar as dívidas dos impostos para Roma? Aquelas pessoas que estavam passando fome porque não tinham dinheiro para comprar alimento, porque os impostos levaram tudo, levaram os animais, levaram as colheitas. Vocês lembram disso? E esse era o estado de Israel na época. Mas aquele homem era rico. E quando Jesus propõe que ele abra mão do seu poder aquisitivo, o texto diz que ele ficou muito triste porque ele era rico. E a religião dele, por mais importante que ele demonstrasse para as outras pessoas, não tinha tanta importância quanto o amor que ele tinha ao dinheiro. E ele fica triste, e Jesus fala, como é difícil para um rico entrar nos céus. E quando Jesus fala que é difícil, Jesus não está dizendo que é impossível. Jesus está dizendo, é difícil. Mas o interessante, irmãos, que a gente não pode perceber, deixar de anotar e deixar de perceber, que esse homem era notoriamente, ele era famoso ali na sua sociedade como um homem religioso. E tinham outras pessoas assistindo o diálogo entre ele e Jesus. Então, quando Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa. Enquanto você não fizer isso, você não pode me seguir. E aquelas pessoas ficaram atônitas. Elas ficaram, mas como? Esse camarada aqui é um homem religioso? É um homem que todo mundo conhece ele como um homem religioso. Talvez ele tenha a Bíblia decorada, talvez não, com certeza ele tinha pelo menos o Pentateuco decorado, né, uma prática dos judeus. Ele conhecia bem qualquer citação ali, um judeu, né, de caráter conhece. Mas o que Jesus falou para ele, uma coisa ainda te falta. E aquelas pessoas ficaram espantadas, porque talvez a maioria daquelas pessoas não tinha a fama que aquele homem tinha de ser uma pessoa religiosa. Talvez o seu vizinho seja uma pessoa assim, uma pessoa que tem a fama de ser religioso. Tá? Talvez você seja essa pessoa. Talvez você seja essa pessoa que tem essa fama de religioso. É para pensar. Né? Agora, a pergunta é, você é um religioso de verdade? Você aplica de verdade com o seu coração, movido pelo amor? Ou você simplesmente é uma daquelas pessoas que, conforme Jesus já cita em outra passagem, que gosta de ser vista nos primeiros bancos dos templos? Jesus fala para ele, pega tudo que é seu, todos os seus bens, transforme em dinheiro, pegue esse dinheiro e distribua para matar a fome dos seus irmãos, distribua para que seus irmãos não sejam vendidos como escravos.
E a postura desse homem é que ele fica abatido, ele fica decepcionado com a posição de Jesus, porque ele, com certeza o que ele queria era receber elogios, aplausos, palmas. Valeu, você é o cara, você é o bambambam, bam, bam, você vai sentar do meu lado lá no céu. Era a expectativa daquele homem. E quando Jesus fala, não, no seu coração você tem as 365 leis, 365 leis, é isso? 300 e alguma coisa. Você não lembra agora, mas as 300 e tantas leis de Moisés você tem no seu coração, mas a principal delas você não tem, que é o amor. Ok? E aqueles homens espantados falam, então dessa forma, quem é que poderá ser salvo? E a resposta de Jesus é, o que é impossível, vou repetir, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. 613 leis, se eu não estou enganado, tá? Me veio agora. 613 leis. Mas essas 613 leis, Jesus resumiu em apenas duas. Né? Eram 613, depois alguém resumiu para 10, né? Sendo que dessas 10, 5 é a relação de Deus, do homem com Deus, e as outras 5 é a relação do homem com o seu semelhante. Mas Jesus, quando veio, chegou para a gente e disse duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse homem não amava o próximo como a ti mesmo. E não tem como você amar a Deus que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê, a quem você sente as mesmas dores. O que falta para que você herde a vida eterna? E a gente pode especular, a gente pode fazer um monte de perguntas, e nós podemos inventar uma série de coisas para justificar isso, mas só existe uma forma de você obter a vida eterna. É através da graça. Graça. Em um dos textos da Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, em Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O primeiro passo na vida de um cristão, ou na vida de qualquer religioso, o primeiro passo é entender que não merecemos nada. Não merecemos elogios como esse jovem pretendia. Se nós merecemos alguma coisa, e se queremos saber o que nós merecemos, é você olhar para a cruz e ver aquele sangue sendo derramado. É você olhar para a cruz, ver um homem gemendo de dor. Eu assisti aquele filme do Mel Gibson, né, que ele retrata a paixão de Cristo, né, e naquela outra versão, o Evangelho segundo Lucas, também um ator fantástico, ele consegue expressar o sofrimento de Jesus na cruz, né, os gritos que aquele ator dava enquanto os pregos iam sendo fixados em suas mãos, em seus pés. Se nós merecemos alguma coisa, foi o que Cristo passou na cruz, é aquilo que era para nós. Isaías escreveu, o castigo que era nosso, ele levou sobre ele. Certa vez eu falei que Jesus era maldito, alguém reclamou que Jesus era maldito, mas Jesus era maldito. Jesus jogou sobre ele próprio a maldição que caberia a mim e a você. Não espere elogio de Jesus. Eu falei há pouco que eu estou assistindo a série Davi, né? Pelo menos quando eu posso,
né? E eu olhando para Davi, falei assim, um homem que tinha uma intimidade tamanha com Deus, né? No outro dia eu assisti, alguém até mandou uma gravação para mim de Davi cantando o Salmo 91, né? Eu fui às lágrimas, né? Que tamanha intimidade, que tamanha sensibilidade Davi tinha com Deus, mas não foi por isso que ele não errou, e errou feio, e várias vezes. E a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A tua graça é melhor do que a vida. É uma questão de graça, favor e merecido. Eu vou colocar embaixo o meu telefone, tá? E você em casa assistindo, qualquer dúvida você pode mandar mensagem, WhatsApp, ligar, se você quiser conversar, eu estou disponível. Eu sou Orlando Brasil, estou aqui no canal Conversando com Orlando Brasil. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau.